você passa horas debruçada em um projeto. Revê, ajusta, melhora mais uma vez. Mas na hora de mostrar, você trava. Fica se perguntando se está bom o suficiente, se não vão encontrar algum erro, se não vão perceber que talvez você não saiba tanto quanto parece. E mesmo quando alguém te elogia, você não consegue simplesmente aceitar. Você pensa, foi sorte, eu dei um jeito, mas nem sei como. Da próxima vez, talvez eu não consiga. E aí vem aquele medo silencioso, de que em algum momento alguém possa perceber que talvez você não seja tudo isso. Como se você estivesse ocupando um lugar que no fundo não é seu. E então você se cobra mais, se prepara mais, tenta compensar, mas ainda assim a sensação de não ser o suficiente nunca vai embora. Eu vejo histórias como essa se repetirem diariamente nos meus atendimentos. Mulheres incríveis, talentosas e com um potencial imenso, mas que não alçam voo por acreditarem que suas asas são pequenas demais. Ou pior, por acharem que elas nem mesmo são verdadeiras. Se isso conversou com algo aí dentro, talvez você esteja vivendo essa situação sem nem perceber e sem saber que ela tem nome. Síndrome da impostora. E a verdade é que essa síndrome não surge do nada. Ela é construída ao longo da sua história, das experiências que você viveu e, principalmente, da forma como você aprendeu a se enxergar. No vídeo de hoje, a gente vai entender profundamente o que é a síndrome da impostora, por que ela aparece principalmente em mulheres, como ela se manifesta no seu dia a dia e como começar a se libertar desse ciclo. Porque você não nasceu duvidando de si mesma, você aprendeu. E tudo aquilo que foi aprendido pode ser ressignificado. Olá, alma bonita! Meu nome é Bel Quintilho, eu sou psicoterapeuta e taróloga terapêutica e há 3 anos eu caminho ao lado de mulheres no seu processo de autoconhecimento. Seja muito bem-vinda ao Com Alma, esse nosso espaço de aprendizado, profundidade e expansão de consciência. Sua presença é um brilho único que compõe a luz do universo. E para começar a nossa conversa, vamos entender o que é a síndrome da impostora. A síndrome da impostora não é falta de capacidade. Ela é uma distorção na forma como você percebe a si mesma. O termo foi criado pelas psicólogas Pauline Clance e Suzanne Mess, que perceberam um padrão em mulheres altamente capazes. Elas tinham resultados, tinham reconhecimento, mas internamente sentiam que não eram boas o suficiente. Na prática, isso aparece como a sensação constante de não merecimento, medo de ser descoberta, dificuldade de reconhecer conquistas e uma autocrítica extremamente alta. É como se existisse uma desconexão entre quem você é e quem você acredita que é. E qual é a origem psicológica dessa distorção? A síndrome da impostora não começa na vida adulta. Ela começa muito antes, na forma como você foi validada ou não na infância. De acordo com abordagens da psicologia do desenvolvimento e da psicodinâmica, quando uma criança cresce em ambientes onde o erro não é bem-vindo, existe comparação constante ou o amor é condicionado ao desempenho. Por exemplo, você tira uma nota boa na escola, chega feliz em casa querendo compartilhar, e a resposta que você recebe é algo como: você só fez a sua obrigação. Ou então, quero ver manter isso, hein? Ou ainda quando você não vai tão bem, mas você não estudou o suficiente? Você podia ter feito melhor. Sem perceber, você aprende uma coisa: que ser elogiada depende do seu desempenho e que errar pode significar perder a aprovação. Então você começa a se esforçar não só porque quer, mas porque precisa continuar sendo validada.
E aí, lá na frente, na vida adulta, mesmo quando você faz algo incrível, uma parte sua pensa: se eu não fizer perfeito de novo, será que ainda vão me reconhecer? A criança aprende uma coisa muito importante. Para ser aceita, eu preciso acertar. E é aí que nascem os padrões internos do perfeccionismo, do medo de errar, da necessidade de aprovação e da dificuldade de confiar em si mesma. Além disso, muitas mulheres foram elogiadas por serem boazinhas, responsáveis, adaptáveis, meigas e compreensivas, mas não por serem autênticas, ousadas ou confiantes nas próprias escolhas. E isso cria uma base de identidade completamente frágil, o que nos leva ao próximo ponto. Por que a síndrome da impostora afeta mais mulheres? Aqui entra um ponto essencial. A síndrome da impostora não é só individual, ela é coletiva. Mulheres foram historicamente ensinadas a duvidar da própria autoridade, a buscar validação externa, a priorizar o outro antes de si e a não ocupar espaço demais. Enquanto isso, homens foram incentivados a arriscar, a se posicionar e a confiar mesmo sem ter certeza. Como resultado disso, mulheres sentem que precisam estar 100% prontas, enquanto os homens agem com 60%. Além disso, existe uma cobrança invisível. A mulher deve ser boa, mas não demais. Ser confiante, mas não arrogante. Ser capaz, mas não ameaçadora, o que gera um conflito interno constante no emocional feminino. E como a síndrome da impostora se manifesta? A síndrome da impostora não aparece de forma óbvia, ela se infiltra no seu dia a dia, nos pensamentos como eu não sei o suficiente, foi sorte, qualquer um faria isso, nos comportamentos através da procrastinação, do excesso de preparo antes de agir, da dificuldade de se expor e na necessidade de validação constante. Nas emoções como ansiedade, insegurança, sensação de inadequação e também nas decisões. Você trava, você adia ou escolhe caminhos menores do que aqueles que você realmente deseja trilhar. E como isso impacta a sua vida? Uma das principais questões é que, ao contrário do que parece, na maioria das vezes a síndrome da impostora não te impede de conquistar, mas ela te impede de sustentar o que você conquista. Você até chega, mas não consegue sentir que pertence, e isso te coloca em ciclos como trabalhar demais para provar seu valor, está sempre correndo atrás do próximo objetivo, sem nem se permitir aproveitar suas conquistas e se comparar constantemente, quase sempre se sentindo inferior de alguma forma, ou mesmo viver com medo de errar, e muitas vezes abrindo mão de oportunidades que seriam transformadoras. Quando se trata da síndrome da impostora, o caminho da libertação não vem de acreditar mais em si mesma, ela vem de consciência. Passo 1. Nomear o padrão. Ter a percepção de que isso não é a realidade, é um padrão interno, já cria espaço entre você e o pensamento. Passo 2. Questionar a autocrítica. Nem tudo que você pensa é verdade. Muitas vezes é só uma voz interna reproduzindo suas inseguranças. Nesse sentido, a melhor pergunta-chave para se fazer nesses momentos é: isso é um fato ou é um medo? Passo 3. Integrar suas partes. Um dos pontos principais sobre a síndrome da impostora e que eu trabalho muito com as minhas clientes é que você não precisa eliminar a sua insegurança. Você precisa integrá-la. E para entender isso, eu quero te explicar algo importante. Dentro da psicologia analítica criada por Jung, existe um conceito central chamado individuação. A individuação é o processo de você se tornar quem você realmente é, não quem você foi ensinado a ser, não quem esperam que você seja.
e nem a versão perfeita de quem você tenta sustentar. A individuação é o caminho de volta para si mesma, ou seja, é o autoconhecimento. E integrar todas as partes que existem dentro de você faz parte desse processo, inclusive e principalmente aquelas que você aprendeu a rejeitar. Porque quando você rejeita partes de si mesma, você se fragmenta. Quando integra, você se torna inteira. Ao longo da sua vida, você aprende que algumas partes suas são aceitáveis, enquanto outras não. Então você começa a esconder o medo, a dúvida, a insegurança, a sensação de não ser suficiente. E tenta mostrar só o que é bonito, forte e capaz. Mas isso cria uma divisão interna. De um lado existe a parte de você que quer ir, que sente, que intui, que sabe. Do outro existe a parte que duvida, que tem medo, que trava. E o que a maioria das pessoas tenta fazer é eliminar a parte insegura. Mas Jung já dizia que isso não funciona, porque ao invés de desaparecer, tudo aquilo que você rejeita vai para o inconsciente e de lá continua influenciando suas escolhas. E você não faz ideia disso. É por isso que, mesmo querendo confiar em si mesma, você ainda se sabota. Então, qual é o caminho? Não é lutar contra o medo, é integrar o medo. É conseguir olhar para essa parte e dizer: eu vejo você, eu entendo por que você existe, mas você não precisa mais me controlar. Integração é isso. É quando você deixa de ser só uma parte e começa a se tornar o todo. É quando você consegue sentir medo e ainda assim se mover, duvidar e ainda assim escolher, não ter certeza e ainda assim confiar em si mesma. Não é se tornar perfeita, é se tornar inteira. E quanto mais inteira você se torna, mais clara fica a sua direção, porque você para de ser puxada por conflitos internos e começa a agir a partir de um centro. Jung chama isso de self, mas você pode chamar de eu superior ou de mulher selvagem, o que você preferir. Passo 4. Pequenas ações conscientes. A confiança não vem antes, ela vem depois. E isso é importante entender porque a maioria das mulheres espera sentir confiança para agir, mas na prática o processo é exatamente o oposto. Você age e só depois começa a confiar. E isso acontece porque a confiança não é um estado emocional que aparece do nada. Ela é uma construção interna baseada em evidências. E aqui entra um ponto importante da psicologia. Nosso cérebro está o tempo todo tentando responder a uma pergunta silenciosa: eu sou capaz ou não sou? E ele responde isso com base no que você faz, não no que você pensa. Ou seja, toda vez que você se escuta, toma uma pequena decisão, se posiciona mesmo com medo, ou sustenta uma escolha, você está enviando uma nova evidência para o seu cérebro. Eu consigo confiar em mim. Na neurociência, isso se relaciona com a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de criar e fortalecer novas conexões a partir da repetição. Então não é sobre uma grande mudança, é sobre pequenas ações conscientes que começam a reprogramar a forma como você se percebe. Porque até então, talvez você tenha acumulado experiências internas como: eu não sustento minhas decisões, eu sempre volto atrás, eu preciso de validação. Mas a cada pequena ação diferente, você começa a construir uma nova narrativa interna. E tem mais um ponto muito importante aqui. Segundo o psicólogo Albert Bandura, existe um conceito chamado autoeficácia, que é basicamente a crença de que você é capaz de lidar com situações e desafios. E essa crença não nasce de motivação, ela nasce de experiência. Você precisa se ver fazendo. Por isso, pequenas ações são tão poderosas, porque elas são sustentáveis e, ao mesmo tempo, profundamente transformadoras. Que tal um exemplo prático?
Você sente que precisa se posicionar em uma conversa, mas normalmente se cala. Uma pequena ação consciente não é mudar tudo de uma vez. É talvez dizer uma frase, expressar uma opinião ou simplesmente não concordar automaticamente. Pode parecer pouco, mas internamente isso muda tudo. Porque você deixa de se abandonar e começa a se sustentar. E é aí que a confiança começa a nascer. Não como uma ideia, mas como uma experiência vivida. Passo 5. Trabalhar o inconsciente. Aqui entra um ponto muito importante. Nem tudo que te impede de confiar em si mesma é consciente. Aliás, na verdade, a maior parte não é. Dentro da psicologia, especialmente na visão de Freud e posteriormente aprofundada por Jung, o inconsciente é como um campo interno onde ficam armazenadas as experiências emocionais não elaboradas, as crenças que você absorveu ao longo da vida e as memórias que ainda te influenciam mesmo sem você perceber. É por isso que muitas vezes você sabe racionalmente o que deveria fazer, mas não consegue sustentar. Porque existe algo mais profundo operando. E é justamente por isso que trabalhar o inconsciente muda o jogo. A psicoterapia, por exemplo, te ajuda a identificar padrões que se repetem, entender de onde eles vieram e, principalmente, dar novos significados para essas experiências. Já na perspectiva junguiana, ferramentas como sonhos, símbolos e até o próprio tarot terapêutico funcionam como uma linguagem do inconsciente. Eles não te dão respostas prontas, mas te mostram o que dentro de você precisa ser visto, acolhido e integrado. E quando algo inconsciente se torna consciente, você deixa de ser guiada por isso no automático. Você passa a ter escolha, e no fundo é isso que constrói a confiança. Não é controlar tudo, é se conhecer o suficiente para não ser mais conduzida por partes de você que você nem mesmo sabia que existiam. Por fim, a síndrome da impostora não significa que você é uma fraude. Significa que em algum momento você aprendeu a duvidar de quem você é. Mas existe uma parte sua que sabe, que reconhece seu caminho, que sente sua verdade e que percebe sua potência. E o seu trabalho não é se tornar outra pessoa. É parar de se abandonar e começar, aos poucos, a sustentar quem você é de verdade, mesmo com medo, mesmo com dúvida, porque a confiança não é ausência de insegurança, é a decisão de não deixar mais que ela te paralise. Se esse vídeo fez sentido para você, eu te convido a continuar essa jornada comigo. Aqui no canal eu compartilho conteúdos profundos sobre autoconhecimento, psicologia e espiritualidade, sempre com esse olhar terapêutico e acolhedor. E se você sente que precisa de um acompanhamento mais próximo, eu também realizo atendimentos com psicoterapia e tarot terapêutico. O link está aqui embaixo. E agora me conta nos comentários, em que momento da sua vida você mais sente essa sensação de não ser o suficiente? Eu vou amar te ler. E se esse conteúdo tocou você, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Da minha alma para sua, com carinho, Bel Quintilho.